Olá, este é o Sindepres Responde, um programa cujo objetivo é esclarecer e orientar o trabalhador terceirizado e temporário sobre seus direitos e deveres. E para nos ajudar com esta missão hoje, está conosco a doutora Gláucia Mancini, advogada e coordenadora jurídica do Sindepres. Muito obrigada, doutora, pela sua presença. Oi, Cleide, eu que agradeço o convite. É um prazer participar do programa Jurídico Responde e para poder auxiliar os nossos representados em suas dúvidas. Ok. Bom, esse programa é transmitido pela internet no site www.tvsindepres.org.br. Você que está nos assistindo, mande sua pergunta, sua dúvida ou sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. Doutora Gláucia, antes de a gente começar nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória aqui no Sindepres, considerando que você já está aqui há 10 anos, imagino que tenha bastante trabalho, contar um pouco sobre sua atuação. Cleide, eu entrei aqui no Sindepres sendo a assessora jurídica da diretoria no departamento da assessoria jurídica. Hoje, atualmente, trabalho como coordenadora jurídica do departamento da assessoria jurídica coletivo. Por que coletivo, Cleide? O sindicato, buscando mais eficiência no atendimento dos direitos dos nossos representados, ele separou os dois departamentos. Então, nós temos o departamento jurídico individual, que é aquele que o trabalhador vai para o ingresso das reclamatórias trabalhistas, e o departamento jurídico coletivo. O departamento jurídico coletivo, ele visa a negociação. Então lá, Cleide, nós fazemos notificações, reuniões com as empresas, Ministério Público, mesas redondas do Ministério do Trabalho, ingressamos com ações, mas o nosso maior foco é conseguir para o nosso representado os seus direitos de forma mais rápida possível. Caso esse departamento não consiga solucionar o conflito, ele é encaminhado para o departamento individual para ingresso da sua reclamatória trabalhista. Ok, muito bom. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre estabilidade, controle de ponto, seguro-desemprego, entre outros temas. E para a gente começar, primeira pergunta aqui, doutora Gláucia. Trabalhador em contrato de experiência tem estabilidade garantida após acidente de trabalho? Muito boa essa pergunta, Cleide. Olha, inicialmente nós devemos destacar que o contrato de trabalho, ele vincula a concretização da relação jurídica trabalhista e ele tem modalidades distintas. Na questão temporal, ele pode ser a prazo determinado e a prazo indeterminado. A regra é a prazo indeterminado. Nas exceções, pactua-se a prazo determinado, nas estritas hipóteses legais. O contrato de experiência, ele é uma modalidade de contrato a prazo determinado. Ele é pactuado de forma bilateral entre empregado e empregador, tendo como prazo máximo 90 dias. A sua fundamentação está no artigo 443, a linha C, da Consolidação das Leis do Trabalho, e ele pode ter apenas uma única prorrogação. O contrato de experiência, uma curiosidade que temos, ele é tido como um contrato de prova. Por que de prova, Cleide? Porque justamente nesse período que as partes vão auferir as vantagens para se continuar a relação empregatícia ou extinguir a relação empregatícia. Vamos supor, Cleide, que um trabalhador se acidenta na véspera da prorrogação do seu contrato de experiência. Como fica a situação desse trabalhador? Ele deve ser rompido o seu contrato de trabalho? A empresa deve emitir o CAT, a comunicação de acidente de trabalho? A empresa tem que emitir o CAT, Cleide, a comunicação de acidente de trabalho. E graças à súmula 378, inciso 3º do TST, foi reconhecido para os empregados que estão submetidos a contrato a prazo determinado um período de estabilidade provisória decorrente do acidente de trabalho previsto no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. O que determina o artigo 118? Que o trabalhador terá um período de estabilidade de mais um ano. Ou seja, o trabalhador se acidentou dia 19, foi afastado pelo INSS, quando ele retornar, ele vai gozar dessa estabilidade. Aí, posteriormente ao gozo, ficará a critério do empregador se ele vai dispensá-lo ou não. É importante, Cleide, falarmos que a súmula também prevê no seu inciso 2º 2 requisitos para que o empregado goze dessa estabilidade, ou seja, afastamento superior a 15 dias e o gozo do auxílio acidente
auxílio doença acidentário. Então, tendo esses requisitos, tanto os magistrados de primeira instância como os tribunais de segunda instância têm sim garantido essa estabilidade. Outro fato que é de extrema importância é que o fato de ter essa estabilidade não transmuda a natureza desse contrato, que ele continua sendo a prazo determinado. O que vai mudar aí é o pacto que tinha sido feito entre antes empregado e empregador. Não será mais aquela data que havia sido convencionada, mas sim agora a data final do gozo da estabilidade do empregado. Ok, muito bom. Doutora Gláucia, em tempo de tecnologia avançada, né, eu acredito que o Departamento Jurídico tem recebido grandes solicitações de esclarecimentos para essa pergunta. O uso do celular no trabalho pode gerar demissão por justa causa? Nossa, Cleide, essa pergunta a gente recebe quase que diariamente lá no nosso departamento. É disso que a tecnologia está no alcance de todos hoje em dia e que os trabalhadores utilizam sim do aparelho celular durante a jornada de trabalho. Porque a telefonia móvel, ela tornou-se indispensável para as relações pessoais e, por que não dizer, para as próprias relações comerciais. Com certeza. Né? E tendo ao alcance através do Wi-Fi, então muitas vezes fica aquela troca de mensagem, o WhatsApp. Então as empresas preocupadas com um decréscimo de produtividade, falta de atenção do trabalhador, ela passou a criar normas internas, prevendo sanções que têm contidas na CLT para serem aplicados em caso de excesso. Então aqui, Cleide, nós não estamos falando da pessoa atender uma ligação durante o ambiente de trabalho. Estamos falando daquela pessoa que para de exercer a atividade para a qual ela foi contratada e fica exclusivamente no aparelho celular, o dia inteiro mandando mensagem. Então ela está perdendo o foco para o qual ela foi contratada. Nesse caso, sim, Cleide, a gente está vendo algumas decisões, porque a matéria é recente, de empresas aplicando dispensa por justa causa com base no artigo 482 da CLT. O que é esse artigo 482? Ele faz ali os tipos jurídicos para dispensa por justa causa. E quais são os tipos jurídicos que a empresa tem enquadrado? Ela tem enquadrado em desídia. O que é uma desídia? Para que o empregado possa entender o que é a desídia, é aquele trabalhador que é relapso, que tem falta de atenção, que não age corretamente dentro da sua função, aquele trabalhador que falta demais, isso é considerado uma desídia. Ou então ela tem enquadrado em disciplina e insubordinação. E precisa fazer essa diferenciação, Cleide, do que é indisciplina e subordinação, apesar deles serem caracterizados como um fato único, porque aqui há uma diferença. A indisciplina, ela é quando é uma ordem geral dada pela empresa. Vamos supor, dentro do estabelecimento da empresa, eu coloco uma placa que naquele local não pode entrar ninguém sem estar com equipamento de proteção. Qualquer pessoa que desacatar aquela norma, ela está agindo com indisciplina. Essa norma pode ser estabelecida tanto pelo empregador, pela sua chefia, como pelo preposto. O que é uma insubordinação? Uma insubordinação é uma ordem que eu dou direta para a pessoa. Então, essa ordem pode ser direto para um trabalhador ou para um grupo de trabalhadores. E ela também é dada pelo empregador, chefia ou preposto. Então, a empresa, de acordo com a norma interna que ela cria, ela tem aplicado sim e dispensado os trabalhadores com relação a essas questões. Eu posso cumular indisciplina com insubordinação? Posso. Um exemplo. Nas empresas é comum a gente ver um local de proibido fumar. Se um trabalhador for nesse local e fumar, Cleide, ele está agindo com indisciplina, porque é uma norma geral para toda empresa. Ninguém deve fumar naquele local. Agora, se o chefe direto for lá e chamar a atenção do empregado, olha, não fume, aí não pode. E o empregado persistir nessa atitude, é um caso de insubordinação. Então, pode haver sim. Eu estou dando exemplos para que fique claro para o empregado essas hipóteses, né? Então, o intuito, o que eu ressalvo aqui para o empregado, ele ficar atento à norma interna da empresa, verificar o que o empregador estabeleceu como uso dentro da jornada de trabalho. Se ele pode estar atendendo ligações, se ele pode estar enviando mensagens. E a gente tem que separar aqui, Cleide, é importante a questão daqueles que utilizam o celular já
na forma de trabalho. Se é concedido o celular, vão ser regras distintas de quem não é concedido. Então, um alerta aqui para o trabalhador, porque a demissão por justa causa, Cleide, implica em redução de benefícios para o empregado. Então, ele vai perder certos direitos e isso daí vai influenciar, porque a natureza da causa é alimentar, vai fazer falta para o trabalhador. Então, o trabalhador fique atento e as empresas, a partir do momento que normalizarem criarem essas normas internas, que divulguem para os seus empregados, para que eles também possam saber como agir. E seguir, né, nesses Sim, casos, né? É importante. Só para complementar, doutora Gláucia, o sindicato tem recebido muitas reclamações de dispensa de empregado por essa questão do celular, por exemplo? Olha, Cleide, ainda não recebemos nenhuma situação, mas acredito que devido à telefonia celular estar avançada, hoje o celular tem vários mecanismos que podem ser utilizados, acredito que essa matéria vai ser muito aí aventada nos tribunais e nós vamos passar a ter julgamentos de jurisprudências e ver quais as linhas que serão adotadas. No momento, isso está partindo do poder punitivo do empregador, que entende que pode sim aplicar a justa causa. Bom, de qualquer forma, fica a dica aí para o empregado e para o trabalhador saber lidar com essa situação, né? Sim. Bom, mudando um pouco de assunto, né? Já que nossa conversa aqui ela é um mix de tema, a pergunta agora é o seguinte: toda empresa tem que ter controle de ponto? Olha, Cleide, não. O controle não é obrigatório. O controle de ponto ele está previsto no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. O que diz a CLT? Que para os estabelecimentos que tenham mais de 10 empregados é necessário haver o controle de ponto. Então, a marcação do horário, ela não se faz por quantidade de empregados na empresa, Cleide, mas sim por estabelecimento. Se uma empresa tem vários estabelecimentos, mas ela não tem mais de 10 empregados, ela não vai ter a marcação de ponto. Mas com relação, já que foi feita essa pergunta, Cleide, eu vou levantar algumas situações que eu acho importante da marcação de ponto. A marcação de ponto, ela é expedida, a ordem de marcação, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, o Ministério tem a portaria que está em vigor desde 2011, que trata da questão do ponto eletrônico. O ponto eletrônico, ele marca com exata precisão o horário de jornada do empregado. Veja que interessante, Cleide. Hoje o empregado tem em suas mãos exatamente a realidade do horário que ele entrou e do horário que ele saiu. Isso traz segurança para o empregado, né, Cleide, e para o próprio empregador. Mas ainda tem empresas que fazem anotação manual do ponto. Então, se a anotação é manual, eu vou deixar um alerta aqui para o empregado, quando ele for receber o ponto manual, que ele verifique se está corretamente o seu horário de entrada e saída, Cleide. Porque muitas vezes não corresponde à realidade dos fatos. Isso não quer dizer que o empregado não vai poder futuramente discutir a questão. Ele pode sim na Justiça do Trabalho. Por quê? Temos um princípio que chama primazia da realidade. O que é esse princípio? Diz que os fatos, muitas vezes o que está documentado não é a realidade dos fatos. Então vai valer o horário real do trabalhador. Nesse caso ele se vale de uma testemunha para provar que não é aquele horário que ele cumpria. Mas como tem todo esse desgaste emocional, o desgaste de esperar uma ação, é importante que o trabalhador fique atento. Se o horário não corresponde ao horário verdadeiro, ele não é obrigado a assinar aquele horário. Com relação a isso, nós temos a súmula 338 do TST. O que diz essa súmula? No inciso 3º, Cleide, a súmula estabelece que para horário de entrada e saída uniforme, que for uniforme, é inválido como meio de prova. Nesse caso, Cleide, a prova do horário é do empregado. Ela inverte o ônus da prova para o empregador, já que está uniforme, que é tido como aquele horário britânico que o trabalhador bem conhece, porque é impossível uma pessoa entrar e sair todo dia no mesmo horário, não ter variações de minutos. Então o empregador passa a ser obrigado a provar aquela jornada. Se ele não desincumbir desse ônus, vale a jornada declinada pelo empregado. Então é interessante. Outra questão que também é muito aventada lá no nosso departamento, Cleide, é quanto ao local que fica o controle de ponto.
porque às vezes eles trabalham em empresas que são muito grandes e o controle de ponto fica distante de onde o trabalhador ingressa, né, Cleide? Então, esse tempo conta à disposição do empregado, aí nós temos a súmula 429 do TST. O que diz essa súmula? Que se esse tempo de deslocamento do empregado dentro da empresa até o ponto for superior a 10 minutos, ele já está à disposição do empregador, que é o que determina o artigo 4º da CLT. Então, o empregado fique atento, se o seu controle de ponto estiver distante e for superior a 10 minutos, já computa assim na sua jornada de trabalho. Perfeito. Bom, a gente vai para o intervalo e voltamos em 1 minuto. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa, aqui com a nossa convidada, a doutora Gláucia Mancini. Bom, vamos lá. Também é uma grande dúvida aqui do representado do Sindipress, né? O empregador pode reter a carteira de trabalho e previdência social? Olha, Cleide, a carteira de trabalho e previdência social, ela veio do Decreto-Lei de 1932. Veja como é antiga a carteira de trabalho. Ela é um documento de suma importância, porque ela reflete a vida funcional do trabalhador. Ali você tem todo o histórico do empregado, de onde ele trabalhou, quanto tempo. E a carteira de trabalho, ela serve para inúmeros fatores para o empregado. Por exemplo, recebimento de direitos trabalhistas, para receber o fundo de garantia, dar entrada nos benefícios no INSS, como meio de prova na Justiça do Trabalho, nos processos trabalhistas. A gente pede para colher a carteira de trabalho. Então, o empregado tem que zelar, sim, pela sua carteira de trabalho, porque ela vai auxiliá-lo durante sua vida profissional. E o empregador, Cleide, ele tem um prazo de 48 horas, é o que a lei estabelece. Para devolver? Sim, para devolver. Ele tem que anotar lá a data de admissão, a remuneração, as funções e condições especiais que eu tenha discutido no meu contrato de trabalho. Anota-se contrato de estágio, contrato de experiência. Se o empregador não devolver, o empregado pode denunciar no Ministério do Trabalho e Emprego, que é o órgão que pode até autuar o empregador por estar retendo a carteira de trabalho. Porque esse documento tem que ficar com o empregado. Ele só tem esse prazo para fazer essa anotação. E o empregado também, ao receber a sua carteira, por favor, verifique se os dados estão corretos. Porque às vezes a empresa, Cleide, faz uma série de anotações, são vários empregados, às vezes não correspondeu. Aí se faz lá uma correção, porque ele tem que ficar com o seu documento em dia. Também para o PIS, né? A gente utiliza a carteira de trabalho para o PIS, então precisa estar tudo certinho. Ou seja, é um documento essencial aí para o empregado. Sim, né? Com certeza, Tem que Cleide. ter bastante cuidado Sim. mesmo, né? Doutora Gláucia, aqui o assunto é bem diversificado, né? Então a gente vai mudar um pouco agora. Tempo gasto na troca de uniforme, computa na jornada de trabalho? Cleide, aí depende da situação. Precisa verificar se esse uniforme foi imposto como obrigatório pelo empregador. Se o empregador determinou ao empregado que utilize sim o uniforme durante o seu contrato de trabalho, considera-se como tempo à disposição. E muitas das vezes, Cleide, dependendo da atividade exercida pelo empregado, o empregado tem vergonha de vir com o uniforme de casa, de andar na condução, então ele vai colocar o uniforme lá no ambiente de trabalho. Se a empresa disser ao empregado, você tem que trabalhar com este uniforme, o empregador vai ter que considerar sim como tempo à disposição a troca do uniforme. Outra questão que a gente tem que eu vou aproveitar a oportunidade para falar aqui, Cleide, que é ressaltado muito pelos empregados, é o fornecimento do uniforme. Tem empresa, Cleide, que dá apenas uma troca de uniforme para o empregado.
Como que o empregado vai manter o uniforme em dia? Porque a aparência conta muito Inclusive a durabilidade desse Não é, uniforme. Cleide. Precisa ter fornecimento de mais trocas e outras situações que hoje em dia a gente pode achar absurdo, mas ainda acontece, Cleide. Tem empregador que não fornece uniforme para dia de frios. Aí, se o empregado vai com uma jaqueta dele própria, é advertido pela empresa. Ou seja, ele tem que ficar passando frio porque não tem um uniforme de manga comprida e não pode ir com uma peça dele. É difícil, Nesses né? casos é só conversando com o empregador, porque não existe uma lei, nada que não, você... a convenção coletiva, ela assegura o fornecimento do uniforme, mas tem que ter o bom senso do empregador. Claro. Ter umas trocas para o empregado, né, Cleide? É isso que eu gostaria de estar passando aqui. Muito bom. A gente vai para mais um intervalo e voltamos já já. O Sindepres, sempre preocupado com o trabalhador, criou em 1997 o CROSS, Centro de Referência Odontológica Sindepres Saúde, um dos projetos mais modernos no mercado de odontologia do Brasil. Hoje a unidade da sede possui 10 consultórios com profissionais qualificados e dispõe de serviços de alta qualidade. Este centro de referência odontológica é uma importante conquista para os trabalhadores temporários e terceirizados da categoria. O CROSS está localizado na sede do Sindepres, na Praça Manuel da Nóbrega, número 21, 10º andar, no centro de São Paulo. Os horários de funcionamento são de segunda a sexta, das 8 às 17h30 e aos sábados, das 8 ao meio-dia e meia. Agende a sua consulta. Mais informações no 011 3106 2133 ou 3101 8688 ou acesse o site www.sindepres.org.br. Sindepres, sempre trabalhando para você. Voltamos com o último bloco do programa Sindepres Responde. A nossa convidada de hoje, doutora Gláucia Mancini. Doutora Gláucia, a pergunta é longa, né? Vou fazer uma leitura aqui. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, perde o direito ao adicional noturno? Bom, Cleide, realmente a pergunta é grande e a resposta engloba diversas situações. Primeiro, posso transferir esse empregado que está trabalhando no horário noturno, para o horário diurno? A lei diz que eu posso sim transferir desde que o empregado concorde com a transferência. Isso é o artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Ou seja, o empregador tem que pegar por escrito a autorização do empregado. O que é a diferença desse horário noturno com esse horário diurno? O horário noturno ele é compreendido das 22 às 5 horas da manhã. Como é um horário que o empregado vai estar trabalhando numa situação mais penosa, vamos dizer assim, ele recebe um adicional, que é 20% sobre a hora diurna. E esse adicional noturno é pago porque ele está sobre uma condição. Por isso que a gente diz que o adicional noturno é um salário condição. É um salário que é pago porque o trabalhador está na condição mais penosa e na condição noturna. Se ele vir para o diurno, ele não recebe mais, ele saiu daquela condição. É o mesmo caso da hora extra. A hora extra eu só recebo se eu prestar. Sim. Se eu não prestar, eu não recebo. E qual é a natureza desse adicional? É a natureza salarial e não indenizatória, que tem uma confusão com relação a isso. Ela é salarial e integra, sim, as verbas do trabalhador. Não é uma indenização. Doutora Gláucia, eu só queria que você explicasse melhor essa questão. Se porventura o empregado, ele não concorda, por exemplo, com essa mudança, o que pode acontecer? Olha, se ele não concorda, a empresa não pode transferir ele para o horário diurno. Porque a lei ela é taxativa a esse respeito, tem que haver a concordância. O empregado tem, porque vai mudar para o empregado essa situação. Às vezes o empregado está contando com o recebimento daquele adicional no salário, Cleide. Para ele vai ser pior vir para o horário diurno. Então a empresa não pode aplicar uma penalidade para o empregado porque ele não quer vir. Então tem que haver um diálogo e tem que haver a concordância do empregado. A empresa, por exemplo, não tem o direito de dispensar esse funcionário por ele não aceitar essa mudança de caso a empresa dispense, o empregado pode vir sim aqui no Sindepres, procurar o departamento jurídico que nós vamos auxiliá-lo. Porque certas alterações são a critérios do empregador. O empregador ele tem um poder de mando que ele não precisa estar questionando tudo ao empregado. Mas neste caso a lei estabelece que ele tem que pedir sim a anuência do empregado. Muito bom.
Bom, nossa última pergunta: existe algum critério para a aplicação de penalidades ao empregado no caso de suspensões, advertências e justa causa? Nossa, Cleide, essa pergunta também é feita constantemente no departamento, porque para o empregado, ele entende que existe um cronograma, que primeiro deve se aplicar a advertência, depois a suspensão e, por último, a justa causa. Entretanto, a lei ela não estabelece critério para aplicar essas penalidades. O que vai ser levado em conta? O empregador, ele vai ver a falta cometida. Se a falta foi grave, ele vai enquadrar numa aplicação mais grave. E essa aplicação, como que deve ter de forma imediata? Aconteceu o fato, o empregador já tem que punir o empregado. Não é daqui uma semana chamar o empregado lá no departamento para puni-lo. A advertência, ela serve como um alerta para o empregado. Olha, essa atitude sua é ilícita. Você tem que mudar esse seu comportamento. Por exemplo, um empregado que falta bastante. Então, eu aplico uma advertência porque eu conto com ele lá todo dia no meu trabalho. Então, se ele não vai, ele traz um prejuízo. Então, eu aplico a advertência para chamar a atenção, para ele voltar a cumprir a norma da empresa. A suspensão, ela só pode ser dada até 30 dias, Cleide. Se o empregador aplicar uma suspensão superior ao prazo de 30 dias, a lei diz que ele está agindo com justa causa. Aí sou eu que vou entrar com a rescisão indireta em face do empregador. Então, a justa causa, ela já é uma situação grave. Tanto que a justa causa, como a gente falou agora da questão da carteira de trabalho, ela não pode ser nem anotada na carteira de trabalho do empregado, porque ela é uma questão que desabona o empregado, porque ela diminui direitos do trabalhador. Além disso, é triste para o trabalhador, né, ser dispensado por justa causa. Então, tem que ser uma falta muito grande. Para que seja justa causa, o artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece lá os tipos jurídicos. Então, tem que estar enquadrado ali, mas mesmo assim a empresa tem que provar que o empregado agiu com essa justa causa. Outro fato que é importante a gente também falar aqui, que essas penalidades, Cleide, elas devem ser aplicadas diretamente a quem cometeu. Às vezes a gente recebe telefonemas aqui que a empresa chamou todo mundo da empresa para aplicar a penalidade para o empregado, colocando ele em situação de humilhação. Não pode. Se o empregado cometeu o fato, a empresa deve punir aquele empregado e não colocar ele com toda a equipe ouvindo uma coisa que diz respeito a uma única pessoa, né? Não tem que expor ele a essa situação de humilhação. Porque, na verdade, a empresa vai estar praticando outro crime, fazendo, né, proporcionando isso para o empregador. Sim, ele está atingindo a minha moral, né, Cleide? Porque eu vou passar uma situação vexatória, eu vou me sentir humilhado, já é difícil eu levar aquela punição e ainda na frente de todo mundo, me tira a motivação, né? A punição, Cleide, ela vem para que a pessoa volte a se enquadrar. Toda punição, toda sanção é porque existe uma lei e a pessoa não cumpriu a regra, né? Por isso que o direito prevê também as sanções. Como a gente vive em sociedade, não dá para viver cada um a sua lei. Temos que ter normas, e a empresa também. A empresa tem as suas normas, previstas nas leis, nas convenções coletivas, negociada pelo sindicato. Então, o empregado tem que seguir aquelas normas. Então, serve para correções e não humilhação. Perfeito. São coisas distintas. Doutora Gláucia, eu não sei se com sua experiência e se isso é uma coisa que a gente pode falar assim, no caso de justa causa, existem condições específicas que podem ser aplicadas e que a gente pode dizer aqui, por exemplo? Sim, são os tipos jurídicos que são previstos no artigo 482. O caso que eu citei há pouco, a desídia, indisciplina, insubordinação, concorrência desleal e a pessoa que abre um negócio que é igual da empresa. Então, são hipóteses que já estão tipificadas na lei, né? Então, se o empregado infringir aquelas hipóteses, a empresa pode dispensar, sim, por justa causa. Mas, como nós falamos, tem que ter uma proporcionalidade na aplicação dessa punição. O empregador, ele só pode agir de acordo com o que ele negociou no contrato de trabalho, tem que estar dentro do que prevê o direito e tem que ser proporcional ao que foi cometido. Ele não pode agir com abusos também nas punições. Por isso que às vezes o empregado fala, nossa, doutora, eu faltei e não levei o atestado, já fui demitido por justa causa. Até nessas questões, Cleide, a lei não estabelece que eu posso ir lá e falar para o empregador, não é caso de justa causa, era caso de advertência. Nem o Poder Judiciário pode dizer que caso que é, ele pode anular aquela situação, porque é critério do empregador. Entendi. Entendeu? Entendi.
Bom, doutora Glaucia, a gente está chegando ao fim de mais um programa. As dúvidas, os deveres e os direitos, eles são imensos, não dá para a gente tratar tudo dentro de um programa, né? Mas dentro do que nós falamos hoje, há algo que você queira acrescentar, deixar mais algum alerta? Para a gente finalizar. Eu vou aproveitar essa oportunidade, Cleide. A mensagem que eu deixo para os trabalhadores é que os trabalhadores terceirizados têm sim um sindicato que os representa, é um sindicato atuante, que todo dia busca melhores direitos, melhores benefícios. Estamos na nossa luta diária, temos aqui a nossa sede, contamos com mais 18 subsedes, Cleides, todas atendendo com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, que nós estamos de portas abertas. O trabalhador tiver qualquer dúvida, pode vir aqui no sindicato, a gente atende pessoalmente. Além de atender pessoalmente, nós atendemos via telefone, via e-mail, e que o trabalhador não tenha medo de exigir os seus direitos, que estão assegurados na lei, na convenção coletiva, porque isso foi conquistado. E o trabalhador, como ele é a parte hipossuficiente da relação, ele tem sim a proteção do Estado, porque o empregador ele não trata de igualdade com o empregado. Acredito, Cleide, com toda essa modernização tecnológica, nós vamos chegar um dia a ter essa igualação, né, de trabalhador e empregado, porque eu acho que o diálogo é o melhor caminho que a gente tem, né? Muitas das vezes as coisas que nós atendemos lá no departamento se resolveria com uma simples comunicação do RH, e o que o empregado tem medo de ir porque sofre represálias. Há pouco tempo nós até ingressamos com uma ação por uma conduta antissindical, conseguimos fazer 2 trabalhadores serem reintegrados, porque eles vieram ao sindicato pedir auxílio e nós não identificamos o trabalhador em hipótese alguma. Asseguramos isso ao trabalhador. Ele pode ficar tranquilo, o nome dele não é revelado. Se ele entrega algum documento ao sindicato, nós grifamos tudo que diz respeito ao empregado para assegurar a imagem dele. A empresa deduziu que eram aqueles trabalhadores e dispensaram. Fizemos uma mediação do Ministério Público, eles foram reintegrados, Cleide. Hoje estão trabalhando, porque o que o sindicato pretende é a dignidade do trabalhador e a valorização do trabalho humano. Isso está previsto na Constituição Federal, é direito de todo e qualquer cidadão. É essa a mensagem. Muito bom. Mais uma vez quero agradecer pela sua participação aqui, foi assim de grande valia. Imagino aí que para o nosso representado, para o nosso internauta, o trabalhador de uma forma geral, né, tenha esclarecido muitas dúvidas com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua presença. Obrigada, Cleide, obrigado pelos internautas, pelas perguntas, e agradeço os nossos representados aí, dizer que nós vamos continuar lutando por eles, né? E que, se Deus quiser, nós vamos ter aí uma legislação para assegurar para eles direitos e benefícios sem que eles tenham que sofrer muitas vezes, porque não tem essa segurança jurídica, da falta de uma lei mesmo clara, com direitos assegurados, porque eles prestam serviço dentro dos tomadores e muitas vezes eles ficam sem receber salários, sem receber benefícios e não tem uma norma garantidora, apenas uma súmula. Ok, tá ótimo. Bom, a todos que nos assistem, aqueles que mandaram suas perguntas aqui para a TV Sindepres, um grande abraço e até o próximo programa.